Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje quero refletir com os meus amados irmãos e irmãs sobre o seguinte tema: pandemia, um teste de fidelidade. Vamos basear essa reflexão no livro de Deuteronômio, capítulo 8, os 3 primeiros versículos da palavra de Deus. Vamos ler então a palavra. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Amém, para a santa palavra de Deus. Pandemia, um teste de fidelidade. O povo de Israel está quase que encerrando a sua caminhada no deserto. No livro de Deuteronômio você encontra vários discursos de Moisés, orientando o povo de Israel qual deveria ser o comportamento deles ao adentrarem a terra de Canaã. Orientando o povo que o Senhor estava cumprindo agora a promessa que fizera ao patriarca Abraão e a todos os seus descendentes de uma terra que emanava leite e mel. Estão agora prestes a possuir essa terra, prestes a realizar a promessa feita por Deus ao patriarca Abraão. Moisés vem nesse deserto já há 40 anos, conduzindo o povo de Israel. Nós sabemos pela palavra de Deus que ele não entrou na terra de Canaã. O povo de Israel adentrou através da liderança de Josué. Nós vamos agora observar algumas recomendações de Moisés ao povo de Israel. Primeira recomendação que nós acabamos de ler: cuidem de cumprir todos os mandamentos do Senhor. É claro que, como povo de Deus, sempre temos dificuldade de cumprir todos os mandamentos do Senhor. Dada a nossa humanidade, a nossa natureza pecaminosa, de vez em quando esquecemos dos princípios, dos mandamentos do Senhor. Sabendo Moisés que o povo era propenso a tudo isso, recomendou logo de antemão: cuidem de cumprir todos os mandamentos do Senhor. Os mandamentos que Moisés está falando é a própria lei de Moisés que ele estabeleceu, né? O povo de Israel sabia muito bem que era a Torá, a lei de Moisés. Segundo ele disse, não esqueçam de toda a caminhada no deserto nesses 40 anos, sempre trazendo à memória do povo de Deus os benefícios do Senhor, as misericórdias do Senhor durante 40 anos no deserto. Pela leitura da palavra de Deus, no próprio Pentateuco, nós sabemos perfeitamente que Deus foi solidário a todo o povo de Israel no deserto, providenciando água, alimento, uma nuvem durante o dia para que eles pudessem caminhar contra aquele sol escaldante do deserto, à noite uma tocha de fogo para que eles pudessem caminhar também. Então o povo de Israel sabia perfeitamente dos benefícios do Senhor, mas como o ser humano é um ser pecador e tem facilidade de esquecer os benefícios do Senhor, Moisés chama a atenção: cuide de honrar os princípios da palavra de Deus. Não esqueçam dos 40 anos do deserto, onde Deus guiou vocês, né? Com toda a misericórdia e com toda a bondade. Moisés fala sobre a pedagogia de Deus no deserto. O que Deus queria ensinar ao povo de Israel no deserto? Ele disse, o deserto, a pedagogia de Deus no deserto, para te humilhar, para provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os mandamentos. O deserto foi um verdadeiro teste para o povo de Israel, né? Deus queria saber o que se passava no coração dos judeus, se eles estavam firmes nas promessas do Senhor, se eles iam cumprir os mandamentos, se eles iam respeitar a liderança de Israel, que era Moisés. Ele é o autor dos mandamentos, das leis, né? Foi ele que estabeleceu através de uma intervenção sobrenatural, orientado pelo próprio Deus. E Moisés agora está fazendo algumas recomendações. Cuide de obedecer os mandamentos do Senhor. Não esqueça a caminhada dos 40 anos no deserto, porque a pedagogia de Deus foi te humilhar, te provar,
para saber o que estava no coração do povo de Israel ou não. E nós sabemos perfeitamente que Israel não passou no teste. Por isso Deus disse, ele te humilhou, te deixou ter fome, né? Te sustentou com maná que eles não conheciam, nem os pais deles conheceram também o maná, para dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor é possível o homem viver. Esse versículo, que é Deuteronômio 8:3, na leitura que nós fizemos, Jesus usou da tentação. Jesus estava no deserto, justamente no deserto, e foi lá testado pelo próprio diabo, né? O diabo chega para Jesus e aproveita que ele está 40 dias, 40 noites, com fome, né? Num período de oração e jejum, e o diabo disse, por que você não transforma as pedras em pães? E Jesus cita justamente esse versículo que lemos há poucos instantes, Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus é possível o ser humano viver. Então Jesus refuta o Satanás observando essa palavra escrita pelo próprio Moisés. Foi a palavra de ordem que Jesus usou para afugentar o diabo. Israel não passou no deserto, não passou no teste no deserto. Jesus no deserto passou no teste, não se deixou levar pelas artimanhas de Satanás. Nós sabemos que no deserto Israel pecou demais. Israel murmurava contra Deus toda hora. Faltava água, eles murmuravam. Faltava pão, eles murmuravam. Eles se reclamavam porque estavam enjoados daquele maná. Muitos morreram quando Deus mandou codornizes para eles também, né? Então nós sabemos que o povo de Israel foi desobediente demais. O próprio Moisés deixou de entrar na terra prometida porque o povo aperreava tanto Moisés que ele chegou no momento que estava faltando água, Deus manda falar a rocha, e ele fere a rocha. O próprio Moisés não teve o privilégio de adentrar na terra de Canaã. O que Deus espera nesse deserto que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia que é o verdadeiro deserto para a igreja hoje? O que Deus espera de nós? Primeiro, nós vamos repetir a mesma coisa que Moisés aconselhou o povo. Cuide de cumprir todos os mandamentos. Jesus disse, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Né? A Bíblia Sagrada no Antigo Testamento fala, o escritor, guardei a tua palavra no meu coração só para não pecar contra ti. Guardar a palavra, além de observar, de ler e procurar entender a palavra, é cumprir a palavra, guardar a palavra no coração, que nos momentos adversos, nos momentos mais difíceis da vida, a palavra possa reagir àquilo que nós lemos, àquilo que nós entendemos, àquilo que nós guardamos. Nos momentos adversos, difíceis, essa palavra vem à tona, vem à nossa mente, vem ao nosso coração, nos orientando, nos dando norte. Né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Por isso, precisamos ter cuidado de guardar os princípios, preceitos, decretos, mandamentos que estão contidos na Santa Palavra de Deus. É um dos grandes desafios que nós temos que viver nessa pandemia, nesse deserto. É um teste de fidelidade para todos nós como igreja, né? Tem muitas opiniões aí sobre essa pandemia. O Brasil está dividido politicamente, muita confusão nessa área, mas a última palavra para nós como igreja é a palavra de Deus. Precisamos cumprir os mandamentos do Senhor. Segundo, ele disse, não te esqueça de toda a caminhada no deserto. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos motivo de sobra para celebrar as misericórdias de Deus. Nós vamos para 3 meses aí de pandemia, né? Dia 18, estamos bem próximo disso, 3 meses. Mas o Senhor tem guardado a todos nós, né? Aqueles que morreram, Deus sabe o porquê permitiu a morte de muitos para o Covid-19. Não cabe a nós julgar ninguém. Fulano tal foi porque é desobediente. Não cabe, não temos julgamento nenhum, porque pessoas boas, pastores, presbíteros, homens de Deus, perderam as suas vidas para o Covid-19. Deus sabe todas as coisas. Não cabe à igreja aqui julgar quem ficou, quem deixou de morrer, ou que adoeceu nesse período. Se estamos vivos hoje, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, é a gratidão, e a gratidão que nós temos que ter a Ele por esses benefícios maravilhosos que tem nos proporcionado todos os dias sem nenhum merecimento. Que tenhamos paciência e esperemos em Deus para que Ele nos dê uma resposta positiva dentro desse contexto de pandemia. Precisamos nos manter fiéis ao Senhor, esperando dele uma resposta, porque das autoridades nós não podemos esperar nada, né? Você vê hoje um governo totalmente dividido, aí, o povo está nas ruas aí, um povo contra Bolsonaro, outro a favor
Bolsonaro, o governo dividido, brigando, né? Que eles deviam estar discutindo essa questão do coronavírus, que tem levado à morte muitas pessoas nesse país. Nós passamos de 44 mil mortos, mas os políticos não têm jeito, eles só discutem coisas do seu interesse, não no interesse do povo. Mas a ordem de Deus é que a gente ore por essas autoridades, orar por essas autoridades, para que Deus ilumine e dê uma solução para esse problema tão sério que nós estamos vivendo hoje. Nunca experimentamos na vida um problema tão sério como esse, uma pandemia, uma crise sem precedentes, né? No mundo inteiro já vamos para mais de 200 mil mortos no mundo, né? Uma coisa espantosa, só misericórdia de Deus para nos dar paciência. Logo mais nós estaremos voltando às nossas atividades na igreja, é claro que de uma maneira progressiva, não volta todo mundo de uma vez. Vamos orar para que Deus possa repreender esse vírus aqui no nosso estado e que possamos voltar com tranquilidade, com normalidade, que Deus poupe a sua igreja, né? Deus tem sido maravilhoso, muito bondoso para conosco nesse período tão difícil. Então a ordem de Deus nesse momento é: cuidemos de guardar os princípios da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Não esqueçamos de toda a sua bondade, né? Moisés recomendou: não esqueçam do que Deus fez nesses 40 anos de deserto. Não esqueçamos nós também de tudo que Deus tem feito em toda a nossa trajetória cristã, desde o dia que nós conhecemos a Cristo como Salvador. Ele tem sido bondoso para conosco, tem nos abençoado, tem nos guardado de todo mal. Possamos ter esse coração grato, e a única coisa que nós temos que fazer no momento, meus amados irmãos, é investir nas disciplinas espirituais, como eu sempre tenho pregado em outras reflexões. Oração, leitura da palavra de Deus e momentos de comunhão com o Senhor. Que o Deus Criador de todas as coisas te abençoe e nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E até sexta-feira, se Deus nos permitir.